câmera aí. Vamos lá, Daniel Pessoa, Milena, Daniel Aguiar ligou. Comendo ainda, professor. Quando terminar, eu ligo a câmera. Bora, Lucas, abre aí. Quem mais vai ligar aí para ajudar? Bom, o ponto de hoje é sexta-feira, dia 10 de junho, e estamos começando hoje o último ponto do programa, e talvez seja o mais importante da disciplina Direito Civil 1. A importância é muito grande porque prescrição e decadência, esse instituto que vamos estudar na aula de hoje, na próxima segunda-feira, são importantes em todos os ramos de direito. Então, a prescrição existe não apenas aos direitos civis típicos, direitos da personalidade, direito de sucessão, direito de família, direito das coisas, responsabilidade civil, mas a prescrição e a decadência em todos os outros ramos do direito. A prescrição administrativa, a prescrição tributária, prescrição também em direito penal, que é um pouco diferente, vocês vão estudar lá na disciplina própria. Então, em todos os ramos do direito, existe a possibilidade de que as pretensões sejam prescritas e que os direitos decaiam. Então, é um ponto de extrema importância, né? Tanto a prescrição quanto a decadência são institutos relacionados ao decurso do tempo. Nós estudamos lá no ponto 9 que os fatos jurídicos, os fatos naturais, quer dizer, aqueles atos que não são praticados, fatos que não são praticados pela pessoa humana, se dividem em fatos extraordinários e fatos ordinários. Os fatos extraordinários, caso fortuito e força maior. E fatos ordinários, um dos exemplos que foi dado de fato da natureza, evento do qual não participou o homem e dos quais produzem consequências jurídicas, um dos exemplos clássicos é o decurso do tempo. Então, o decurso do tempo, sob vários aspectos, o decurso do tempo traz consequências jurídicas. Por exemplo, com o passar do tempo, alguém adquire a maioridade aos 18 anos. Com o decurso do tempo, alguém adquire a propriedade através do uso capião. Então, o decurso do tempo traz várias consequências da seara do direito. E qual a importância da prescrição e da decadência? Os direitos, eles não existem para ser eternos. Você tem um direito, deve exercê-lo, deve efetivá-lo durante um determinado período de tempo. Se o titular de um direito permanece quieto, permanece inerte, então é natural que ele perca esse direito. É normal que esse direito se extinga. Por quê? Isso é uma exigência da segurança social. Porque, por exemplo, o devedor não pode passar o resto da vida na expectativa se o credor vai ou não cobrar aquela dívida, por exemplo. Então, a prescrição e decadência são institutos importantes para a estabilidade das relações jurídicas, para a segurança jurídica, para que a ameaça de uma ação judicial não recaia sobre o devedor, sobre aquele que deve prestar uma obrigação durante toda a vida. Então, é importante para a pacificação social. Silvio Rodrigues diz que há um interesse social em que as situações de fato que o tempo consagrou adquiram juridicidade, para que sobre a comunidade não paire indefinidamente a ameaça de desequilíbrio representada pela demanda. Então, a importância da prescrição e da decadência é de interesse público, de interesse social, para que contribuindo para a paz na sociedade, certo? Então, qual a diferença entre prescrição e decadência? A diferença entre prescrição e decadência é um dos temas mais debatidos na longa vida do direito ocidental. Eu vou dar somente uma distinção inicial que vão... Bom dia, Ana Raquel. Obrigado por abrir a câmera. Bem-vinda.
Então, há uma distinção inicial, que vai ser aprofundada no decorrer desta aula e na aula seguinte. Inicialmente, vocês têm ideia do que seja prescrição e decadência? Quem me dá uma ideia do que seja prescrição e decadência? É mais ou menos por aí. Então, a distinção clássica que vem desde lá o direito romano é que a prescrição extingue a ação e a decadência extingue o próprio direito, certo? Então, a prescrição ela faz com que se extinga aquela possibilidade que você tem de ir ao judiciário cobrar a efetivação do seu direito. E a decadência faz com que se extinga o próprio direito do qual a parte é titular. Então, essa distinção é clássica. Hoje em dia, com o desenvolvimento, sobretudo do processo civil, se faz uma pequena distinção. Repare nisso que é importantíssimo. Tá? Pena que tem pouca gente na sala de aula hoje, o ponto mais importante, tem pouca gente na sala. A prescrição, tradicionalmente, extingue o quê? A ação. A decadência extingue o direito. Tá? Com presidente Thalita, bem-vinda. Então, com o desenvolvimento do próprio processo civil, se verificou que o que se extingue não é a ação como um instrumento processual. Ação no sentido processual da palavra. O que se extingue é a ação no direito, no sentido material, ou seja, como pretensão. Então, anote aí, pretensão é igual a ação material, que Ponce de Miranda define pretensão, que é a mesma coisa de ação material, como a posição subjetiva de poder exigir de outra alguma prestação positiva ou negativa. Então, isso é a pretensão. Tá? Que não se confunde com a ação, com o processo que você entra na justiça. Então, a prescrição extingue a pretensão, aquela possibilidade que você tem de entrar no judiciário e o judiciário lhe dá uma resposta. Certo? Aí, essa distinção é básica e importante para a gente aprofundar mais adiante. Prescrição extingue a pretensão, que é sinônimo de ação material, e a decadência extingue o próprio direito. O Washington Barros Monteiro, um dos clássicos do direito civil, um dos doutrinadores clássicos, ele diz o seguinte: a prescrição atinge diretamente a ação e, por via oblíqua, faz desaparecer o direito por ela tutelado. A decadência, ao inverso, atinge diretamente o direito e, por via oblíqua ou reflexa, extingue a ação. Então, se você não tem a pretensão, não tem a ação material para cobrar aquele direito, o Washington Barros Monteiro diz que, por via reflexa, aquele direito também fica sem força, fica morto porque não tem como ser exercido em juízo. Mas a gente vai ver que isso nem sempre ocorre. Muitas vezes você não tem a pretensão, mas continua com o direito e pode exercê-lo mesmo sem que haja uma ação. Então, a prescrição é essa ação do tempo refletindo sobre o direito, quer extinguindo a pretensão, quer extinguindo o próprio direito. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de prescrição. Alguns prazos que vocês vão ter de ter na cabeça. Não é decorar, mas com o tempo vocês vão, com a prática, todo mundo tem que ter em mente alguns prazos de prescrição que são os mais usados. Por exemplo, Thalita aluga um flat, vai começar as aulas presenciais, ela aluga um flat ali nos bancários, né, para ficar mais perto da universidade. O presidente de turma tem que ser responsável, tem que chegar cedo na aula, tá? E ela está morando longe atualmente e vai precisar morar perto da universidade. Então, ela
aluga um flat a Ana Raquel, certo? E passa o tempo e Thalita não paga os aluguéis. Thalita se forma e dá esse calote em Ana Raquel. Thalita não vai entrar com ação de danos morais contra mim, que é só um exemplo. Eu não estou lhe chamando de trambiqueira, cambalacheira. Certo? Então, Thalita se forma e tal. Ana Raquel tem quanto tempo para entrar na justiça para fazer valer essa pretensão, para cobrar esses aluguéis? Alguém sabe o prazo? Tem ideia de quanto tempo? É importante cobrar seus aluguéis. De 3 anos? 3 anos, muito bem, Milena. Andou estudando previamente o tema, como eu peço para fazer. Né? Olhar o roteiro. Então, tem um prazo de 3 anos para cobrar esses aluguéis. Passou-se o prazo de 3 anos, o que é que aconteceu? Prescreveu a pretensão de Ana Raquel de cobrar esses aluguéis em juízo. Mas ela ainda é titular de crédito com relação a Thalita? É. Ela ainda tem direito a esses aluguéis. A gente vai ver daqui a pouco esse mesmo exemplo, como é importante essa distinção entre prescrição e decadência. Então, outro exemplo, eu chamei... Meu Deus, eu estou aqui dando aula só, como se diz lá em Arana, só Jesus na causa. Eu estou todo cheio de mancha pelo corpo, da cabeça até os pés, a garganta está ruim. Bom dia, sou Jadlande. Eu não sei, estou com suspeita de zika. Amanhã completa os 6 dias de sintoma, vou fazer o exame. A garganta está ruim. Não sei como é que eu vou... Bom dia, professor. Bom dia, não sei como é que eu Está imprimindo o material, aí atrasei uma coisinha. Ok. Não sei como é que eu vou conseguir terminar essa aula. Vamos ver se a garganta deixa. A mulher também, professor, a mulher aqui também pegou a Covid. Oi? Depois de tomar as 3 vacinas, ela está lá dentro, eu aqui fora. Eu estava em Solano, eu vim para cá. Fique em Solânia, fique longe. Não, eu tô em João Pessoa. Né? Fique longe. Mas não foi muito forte, não, graças a Deus. Ontem foi bater o negócio do pulmão. Aí tá, vamos ver como é que vai dar. Ok, se cuide. Bom, voltando aqui. Então, eu chamei Thalita hoje na aula de trambiqueira. Tá? Thalita tem quanto tempo para entrar com ação contra mim? 3 anos também. Vocês vão pensar que todo prazo é 3 anos, mas não. Então, Thalita tem um prazo de 3 anos para entrar com ação contra mim, para que eu repare os danos morais que sofreu, como é que a presidente de turma, futura bacharel em Direito, vai querer fazer concurso, vai entrar na advocacia para ficar rica. Né? Então, como é que eu estou chamando Thalita de trambiqueira na frente de toda a sala de aula? Então, até o prazo de 3 anos. Com relação a esse prazo, é interessante, porque ele caiu drasticamente. Até o Código de 2002, o prazo era de 20 anos. Thalita, até 2022, até 2002, tinha um prazo de 20 anos para entrar com ação contra mim. Os prazos de direito pessoal diminuíram em regra para 10 anos, como a gente vai ver, fora os prazos especiais. Cada um tem um prazo. 5 anos para cobrar honorários, 3 anos para cobrar aluguel, 3 anos para ação de indenização por dano material ou moral, e assim por diante. 1 ano para cobrar despesa de hotel e restaurante. Então, são vários prazos que a gente vai ver lá no artigo 206. Mas essa distinção entre prescrição e decadência não é tão simples como a gente está vendo nessa noção inicial. Prescrição extingue a pretensão, que é sinônimo de ação material, e decadência extingue o direito. Essa distinção é motivo de debate por séculos, seculorum. Por quê? Porque as pessoas faziam essa distinção pela consequência e não pela causa. Por que é que o prazo do artigo 206, parágrafo 1º, inciso 1, é de prescrição e não de decadência? Então, faltava um doutrinador para fazer essa distinção científica, distinção doutrinária, porque aquele prazo foi colocado ali no código como de prescrição e não como de decadência. Até que um professor da UFPB, professor de Direito Civil 1, juiz federal aqui na Paraíba, escreveu um artigo doutrinário do critério científico para distinguir a prescrição da decadência e identificar as ações
imprescritíveis. Tá? O nome desse juiz federal e professor de Direito Civil 1 da UFPB era Agnello Amorim Filho. Ele foi convidado pelo diretório acadêmico, que na época chamava Diretório Acadêmico Epitácio Pessoa. Eu nunca vi um diretório para mudar tanto de nome. Já foi Epitácio Pessoa, já foi Lida Monteiro e agora é Tarcísio Buriti. Né? Nunca vi mudar tanto de nome. Mania de brasileiro de mudar o nome das coisas. Então, ele foi convidado para fazer uma palestra num evento do centro acadêmico e preparou uma palestra despretensiosa, e esse trabalho dele, tá, hoje é citado no mundo inteiro. Qualquer livro de doutrina que vocês abram aí, na parte de distinção entre prescrição e decadência, vai haver a referência ao trabalho do professor Agnello. O professor Agnello é uma das minhas inspirações, porque ele foi duplamente meu colega, foi juiz federal aqui da Paraíba e professor de Direito Civil 1 na UFPB. Só é difícil, assim, quem decorar o nome do trabalho dele já tem meio caminho andado. Né? O nome do artigo vamos lá? Quem vai? Do critério científico para distinguir a prescrição da decadência e identificar as ações imprescritíveis. O nome do trabalho é imenso, né? E citado por todo mundo. Eu passei para a Thalita, deve ter compartilhado com vocês, o texto do artigo do professor Agnello. Se vocês tiverem tempo de dar uma lidinha no final de semana, a gente vai estudar esse artigo na próxima segunda-feira. Então, vamos começar agora por prescrição, certo? Prescrição, como nós já vimos, o que é prescrição é a extinção da pretensão em virtude do decurso do tempo, certo? Então, a prescrição visa justamente ter por objeto a extinção da pretensão, que é sinônimo de ação material. Um detalhe é que a prescrição, preste atenção nisso, não é um prêmio para o devedor. Thalita deve os aluguéis a Ana Raquel. Passou 3 anos, extinguiu-se a pretensão. Isso é um prêmio para Thalita? Não. O fundamento da prescrição é uma punição para o devedor que não faz por onde exercer seus direitos. Então, é uma punição para o credor, tá? Que tem o seu direito lesado, violado, e não vai buscar a reparação desse direito. Então, não é proteger o lesante, no caso, Thalita, e sim punir o lesado, Ana Raquel. Não confundir lesado com a lesado. Tá? Então, não estou dizendo que a Ana Raquel é lesada, ela é a lesada, não é a lesada. Isso não é outra ação de danos morais contra mim. Então, Clóvis, vamos ver algumas definições clássicas sobre o que seja pretensão. Clóvis Bevilacqua diz que é a perda da ação atribuída a um direito e de toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não uso delas durante um determinado espaço de tempo. Então, vocês vejam que todos os doutrinadores clássicos falam em extinção da ação. Aí a gente interpreta a ação como ação material, que é sinônimo de pretensão. Câmara Leal, que é quem mais escreveu no Brasil sobre prescrição e decadência, Agnello foi o mais profundo, identificou a distinção pela causa, mas escreveu um único artigo. O maior monografista que mais escreveu sobre prescrição e decadência no Brasil foi Câmara Leal, que diz o seguinte: prescrição é a extinção de uma ação ajuizável em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso. E o grande Ponce Miranda diz que prescrição é a exceção que alguém contratém o que não exerceu durante um lapso de tempo fixado em norma sua pretensão ou ação. Então, são algumas das definições clássicas do que seja prescrição. O Código Civil de 2002, nós já vimos que ele foi o mais técnico possível, e o Código 2002, ele adotou a teoria do paraibano Agnello Amorim Filho, ao dizer que a prescrição
faz fenecer a pretensão e não o mero processo, ou ação processual, e valorizou a noção de accionata. O que é accionata? Accionata é um nascimento do direito de ação. E consagrou a doutrina de Agnello Amorim Filho na redação do artigo 189. Quem é que pode botar o artigo 189 aí na tela? Então, diz o artigo 189. Acompanhe aí quem tiver o texto dele. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206 do Código. Certo? O que é accionata? É esse nascimento do direito da ação. O artigo 189 diz que nasce para o titular a pretensão. Só se nasce pretensão quando se tem um direito o quê? Violado. Né? Então, violado o direito, né? Cometido o ato ilícito, violado o direito, nasce a pretensão. A pretensão de se entrar em juízo cobrando aquilo. Né? E essa pretensão, esse direito de ação material, ele se extingue pela prescrição nos prazos que estão lá previstos no Código, no artigo 205 e 206. Então, valoriza a noção de accionata, nascimento do direito de ação, que coincide com a violação do direito. A pretensão só nasce com a violação do direito. Então, Thalita alugou o apartamento de Ana Raquel, tem de pagar todo mês. Tá? Que dia do mês é hoje? Hoje é 10. Hoje 10. 10, é. Depois da manhã já compraram os presentes do Dia dos Namorados, véspera de Santo Antônio. Então, hoje é 10 do mês. Thalita alugou o apartamento do dia 1º e o aluguel vai vencer no dia 1º de julho. Certo? Ana Raquel, hoje, tem pretensão contra Thalita? Thalita alugou o apartamento da Raquel no dia 1º de junho para pagar o primeiro aluguel em 1º de julho. Ana Raquel tem pretensão contra Thalita? Eu acho que no dia 11 de ano ela tem a pretensão. Se Thalita não pagar, né? Não tem pretensão. O que é que diz o artigo 189? Violado o direito, nasce para o titular a pretensão. E essa pretensão se extingue nos prazos prescricionais. Então, só com a violação do direito é que existe pretensão. Ana Raquel hoje não tem pretensão, não tem ação material. Se Ana Raquel entrar na justiça hoje cobrando o aluguel deste mês, o juiz vai indeferir a petição inicial. Por quê? Porque não houve violação de direito. Certo? Entenderam o que é pretensão? Isso é importante para na aula que vem, quando a gente for estudar as diferenças entre prescrição e decadência, principalmente a distinção de Câmara Leal. Uma das distinções entre prescrição e decadência da Câmara Leal é o momento em que nasce o direito e o momento em que nasce a pretensão. Na decadência, a pretensão e o direito nascem no mesmo momento. Na prescrição, o direito nasce no momento e a pretensão nasce em outro. Ana Raquel hoje tem direito ao aluguel, certo? Mas não tem o quê? Pretensão. Não tem como entrar em juízo cobrando os aluguéis. Tá? Então, essa é a noção de accionata. Daniel Aguiar, todo exemplo de batida de carro eu dou com Daniel Aguiar. Então, Daniel Aguiar bateu no meu carro. Certo? Ele bateu no meu carro, acabou com o meu carrinho. Violou o direito, violou. Accionata no momento da batida. Certo? Então, nasceu para mim o quê? A pretensão. E eu vou ter o prazo de 3 anos para exercer essa pretensão em juízo. Se eu deixo correr esse prazo de 3 anos e não entro com a ação na justiça, a minha pretensão, o quê? Prescreveu. Entenderam o artigo 189? Ele é importantíssimo para se entender
toda a distinção entre prescrição e decadência. Muito bem, já que nós precisamos poder, eu meti na cadeia se batesse no meu carro. Há o crime de dano, né? Mas é muito raro ser configurado. Bom, e diz o artigo 190 que a exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão. Então, a distinção básica, já entenderam? Prescrição faz fenecer a pretensão ou ação material, né? E por via indireta, às vezes, faz com que o direito fique sem força, e a decadência faz fenecer, faz extinguir o próprio direito e, via de consequência, a pretensão. Se você não tem direito, você não tem pretensão a entrar em juízo. Então, agora um macete. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, o prazo do artigo 590, parágrafo 2º do Código Civil, é de prescrição ou de decadência? Preste atenção nesse macete, para vocês não errarem mais. Todos os prazos de prescrição no Código Civil estão nos artigos 205 e 206. Né? Como é que diz o artigo 189? Violado o direito da-se por tirar a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que alude os artigos 205 e 206. Aqui foi um bizu que foi dado pelo artigo 189. Todos os prazos de prescrição estão lá. No artigo 205, o prazo geral de 10 anos, e no artigo 206, os prazos especiais de prescrição, que vai de 1 ano até 5 anos. Certo? Então, se eu perguntar qual é o prazo do artigo 800 e tanto do Código Civil de prescrição e decadência, está na ponta da língua, o prazo é de decadência. Porque todos de prescrição que estão nos artigos 205 e 206. Aí eu pergunto, como é que se pode prescrever uma pretensão e você continuar com o direito? Um exemplo clássico é o da dívida prescrita. Certo? Dívida prescrita. Então, vamos supor... Quem aqui quer fazer concurso para juiz? Alguém quer ser juiz aqui? Quer sofrer feito eu? Thalita? Então, Thalita vai ser juiz. Vamos continuar com o exemplo de Thalita. Então, Thalita, ao invés a Thalita alugou, né, o apartamento de Ana Raquel. E alugou o apartamento de Ana Raquel e não pagou. Passou os 3 anos da última prestação, não pagou os aluguéis. E eu sou professor, vou acompanhar vocês até o final do curso e fico sabendo disso. E fico com uma imagem terrível de Thalita. Thalita mal pagadora e quer ser juíza, como é que pode? Passa o tempo, passou os 3 anos de formada, ela inventa de ter concurso para juiz federal. E a maioria dos concursos de juiz federal, eu sou da banca, examinando direito civil e direito previdenciário. Né? Aí chega na hora do concurso, Thalita passou na prova escrita, aí vai ter a prova oral. E ela está estudando direito civil e direito previdenciário, que eu vou examinar na banca. Só que Thalita não é besta, né? Aí fica pensando, o professor Rogério sabe que eu dei aquele trambique a Ana Raquel. Então eu vou, se ele perguntar alguma coisa na hora da prova, eu preciso dizer que paguei. Então, Thalita vai até a Ana Raquel e paga aquela dívida que estava o quê? Prescrita. Ana Raquel recebeu o que lhe era devido? Recebeu. Ela tinha o direito de crédito. Ela era credora de Thalita. O que é que ela não tinha? Não tinha mais pretensão. Que a pretensão se extinguiu lá no prazo do artigo 206. Em 3 anos, não tinha pretensão. Não tinha ação material para cobrar aquela dívida, aquela pretensão. Mas ela tinha direito aos aluguéis. Tá? Então, Thalita pagou dívida prescrita. Pagou o que devia. Com esse exemplo, é bem claro para você ver a distinção que a prescrição faz extinguir a pretensão, mas não o direito em si. Aí Thalita vai fazer a prova comigo, Thalita não estudou, não tirou a nota suficiente e foi reprovada no concurso de juiz federal. Ela chega em casa, eu vou atrás de Ana Raquel para cobrar de volta. Eu paguei o que estava prescrito, paguei o que não devia e entra com a ação, uma das ações mais famosas, que é a ação de repetição de indébito.
Mas olha o próprio nome da ação. Repetição de indébito. O que quer dizer indébito? Indébito é o quê? Aquilo que não é devido. A Thalita entra com a ação de repetição em débito para Ana Raquel devolver o dinheiro que tinha recebido por uma dívida prescrita. Thalita vai ganhar ou perder essa ação? Com base em tudo que eu venho dizendo desde o começo da aula. Daniel Pessoa. Por que Daniel Pessoa? Sim, já passou o direito de Ana Raquel entrar, né? Mas ela ainda tem, ela perdeu a pretensão, perdão, mas Isso. o direito ela ainda tem. Então, quando ela paga, só pagou o direito que estava sendo, sofrendo, né? Dano. Isso. Repetição de débito para aquilo que não era devido. E Thalita pagou aquilo que devia. Ana Raquel tinha direito de crédito. Ana Raquel só não tinha ação para cobrar. Então a ação de Thalita vai ser julgada improcedente porque ela pagou o que devia. Então esse exemplo é clássico para se demonstrar bem a diferença entre prescrição e decadência. Como é que é possível se eles não entenderam nada desde o começo? Eu vou começar a aula desde o começo. Começou assim, viu, Iris? E no princípio era o verbo. Quer que eu comece daí? Eu posso começar da aula de hoje. Então, a prescrição faz extinguir apenas a pretensão, a ação material, o direito de entrar em juízo. E a decadência extingue o próprio direito. Thalita devia os 3 anos de aluguel e passaram-se os 3 anos. Thalita pagou espontaneamente aquilo que devia. Ela pagou o que era devido. Apenas Ana Raquel não tinha mais ação para cobrar aquilo. Se Ana Raquel entrasse com ação contra Thalita, cobrando os aluguéis, o juiz ia dar uma sentença de extinção. Declara extinto com a apreciação do mérito em face da prescrição. Ana Raquel não tinha ação para cobrar os aluguéis que estavam o quê? Prescrito. Mas Ana Raquel tinha direito aos aluguéis. Ela não tinha pretensão. Então, se Thalita pagou espontaneamente a dívida prescrita, Ana Raquel recebeu aquilo que lhe era devido. Por isso que a ação de Thalita de repetição de indébito vai ser julgada improcedente. Por quê? Porque ela pagou o que era devido e não o que era indébito, o que era indevido. Entendeu? Quem foi que perguntou foi Iris. Pronto, Iris entendeu. Não podia mais cobrar, mas assim Thalita pagou, mas ser obrigado. Bom, muito bem. Bom, então, entendido, né? Distinção básica entre prescrição e decadência. Vamos ver agora os requisitos para que se configure a prescrição. Câmara Leal, aquele menino que eu disse, que foi quem mais escreveu sobre prescrição e decadência, ele diz que são requisitos para que se configure a prescrição. Primeiro, a existência de ação exercitável, e só a ação é exercitável quando há violação do direito, quando há accionata. Segundo, a inércia do titular da ação pelo seu não exercício. Terceiro, a continuidade dessa inércia por certo período de tempo. Que período de tempo é esse? Aquele que está previsto no artigo 205 e 206. E, por último, a ausência de fato ou ato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do curso da prescrição. Vamos ver agora cada um desses requisitos. Sim, voltando um pouco, eu disse que os prazos de prescrição são aqueles que estão nos artigos 205 e 206. Mas os prazos de prescrição previstos no Código. Há prazos de prescrição, vários, previstos em legislação extravagante, legislação especial, legislação própria. Agora, os do Código estão todos agrupados no 205 e 206. E o legislador fez isso, botar tudo no canto só, para não repetir a bagunça que era o Código de 1916. No mesmo artigo, estavam misturados prazo de prescrição e de decadência. Aí é que a confusão era grande e ninguém se entendia sobre a distinção entre prescrição e decadência. O Código 2002
seguiu a doutrina de Agnello Amorim, botou tudo no 205, 206, valorizou a accionária. Bom, vamos ver agora cada um desses requisitos para que seja configurada a prescrição. Primeiro, tem de haver pretensão. Por quê? Porque a prescrição extingue a pretensão e não o direito. Então, tem de haver uma pretensão que possa ser em juízo alegada por meio de ação exercitável. Artigo 189, violado o direito, tanto pessoal quanto real, nasce a pretensão, que é sinônimo de ação material, contra o sujeito passivo. Com a recusa deste entender a pretensão, nasce a ação processual. Então, pretensão é essa possibilidade de você entrar em juízo para exercitar o seu direito. Segundo requisito, inércia do titular da ação. É necessário que seja passivo, que fique calado em face da violação do seu direito. Não vai ao judiciário pedir esse restabelecimento. E essa inércia, né, você tem que ficar inerte, senão não se configura a prescrição. A gente vai ver daqui a pouco tem algumas atitudes que façam que a prescrição não corra. Certo? Daqui a pouco a gente vai ver. Terceiro requisito, a continuidade da inércia durante certo lapso de tempo. Que lapso de tempo é esse? No Código, aquele lapso que está previsto nos artigos 205 e 206. O prazo tem que estar sempre previsto em lei. Todo prazo prescricional tem que estar previsto 205, 206 ou em lei própria. Ao contrário da decadência, que pode ser estabelecida em contrato. Todo prazo de prescrição tem que estar previsto em lei. E, por último, quarto requisito, ausência de fato que neutralize o curso prescricional. Então, o Código prevê algumas causas que impedem, suspendem e interrompem o curso da prescrição. A gente está complicando, né? Olha que esse ponto não é fácil. Por isso que eu digo que é o mais importante e o mais difícil de apreender. Então, qual a diferença no mundo prático entre impedimento, interrupção e suspensão? Essa distinção é importante em todos os ramos do direito, especialmente em processo civil, né? Porque há circunstâncias que pedem, outras que interrompem e outras que suspendem. O que é, antes de entrar nas causas em si, vamos ver assim no mundo prático a diferença de impedimento, suspensão e interrupção. Diga, Aguiar. Não. Prazo de prescrição só na lei. Prazo de decadência pode ser estabelecido em contrato. Porque se você pudesse diminuir ou aumentar, tiraria toda a força da prescrição. Você só alugaria uma casa se dissesse que a sua pretensão seria imprescritível. Então, por isso que a prescrição não pode ser alterada por vontade das partes. Pode haver renúncia, como Thalita renunciou ao prazo de prescrição dela, no momento que pagou espontaneamente. Então, houve uma renúncia à prescrição. Mas não pode ser estabelecido de antemão, por contrato, prazos diferentes daqueles previstos em lei. Certo? Então, interrupção. Uma causa impede, então, nem como impedido de fazer alguma coisa, você não tem como fazer. Tá. Voltou não? Botou agora. Eu já acabei com a internet travando, vai dar certo? Tá meio falhado, né? Mas dá, acho que dá para ir aos pouquinhos. Melhorou agora? Agora tá bom. Estão ouvindo?
Desde ontem que essa internet aqui de casa tá ruim, deve ser a chuva. Bom, não, é net, tá claro. Então, o impedimento impede que o prazo comece. Você está impedido de fazer alguma coisa, você não começou a fazer aquilo. Na suspensão, o prazo vem correndo, ao evento suspensivo, para-se o prazo e depois continua pelo que sobejou, pelo que estava faltando. Certo? Então, você vem num táxi. Alguém aqui ainda anda de táxi? Não, só existe Uber hoje, né? Mas um pouco vocês vão pegar um táxi, né? Então, entra no táxi, o velocímetro começa o taxímetro começa a correr, você pede para dar uma paradinha e pede para ele suspender. Então, ele suspende ali, você desce, compra uma coisa, volta e continua a correr o taxímetro. Então, na suspensão, o prazo que vinha correndo continua a correr de onde parou. E, por último, a interrupção. Quando se interrompe o prazo e o evento interruptivo cessa, ele volta a correr do zero. Interrompeu, volta do zero. Suspendeu, continua de onde parou. Então, preste atenção bem essa diferença, porque isso vai ser importante, principalmente quando vocês estudarem processo civil. Então, um prazo de recurso ficou suspenso. Você entra com embargo de declaração, suspende o prazo. Então, o que está suspenso continua de onde parou. Se a causa de interrupção, você tem todo o prazo de volta. Certo? Fácil? Fácil. Impedimento não começa a correr, porque é uma causa que impede. Suspensão vem correndo ao evento suspensivo, para ali, fica paralisado, congelou. Quando descongela, continua a correr. Como, por exemplo, o que houve ainda agora. Minha internet falhou, eu fiquei congelado. Deve ter ficado com cara de imbecil, assim, né? Quando congela, né? Quando descongelou, eu continuei a aula de onde eu parei. Certo? Se eu tivesse interrompido a aula, né? Estou aqui em casa, o cachorro me atacou. Eu fiquei todo esfrangaiado. Né? Então, a aula foi interrompida. Na segunda-feira, eu começaria a aula do zero. Certo? Perceberam a descrição? Suspensão continua de onde parou, interrupção continua do zero, zerou o taxímetro lá do nosso táxi. Áurea tem uma pergunta? Professor, na preliminar de uma contestação, pode alegar prescrição ou só decadência? As duas, e desde a reforma do processo civil, o juiz pode declarar de ofício também. Vai ser lá, foi um absurdo que o legislador processual fez, foi permitir que o juiz declare de ofício. Uma das distinções clássicas desde o direito romano é que a decadência, o juiz olhando o processo que decaiu, decadência é a mesma coisa de caducidade, caducou o direito. Tá? Então, o juiz verificava a decadência e extinguia o processo. E na prescrição, não. Se fosse de direito patrimonial, a parte teria de alegar, no que você disse na preliminar de contestação, que a pretensão estava prescrito. Hoje, nem precisa disso. O juiz olhou que está prescrito, extingue de ofício. Ana Raquel entra com ação contra Thalita depois de 3 anos. Protocolação, o juiz olhou, está lá o contrato de locação, está lá as parcelas vencidas, verificou que não foi pago. Ele não precisa nem citar a Thalita para ela contestar. O próprio juiz extingue a ação por força da prescrição. Se chama extingue de ofício. Não precisa nem de provocação da parte. Bom, vamos ver agora as causas que impedem, que Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, Daniel. Professor, o senhor falou de embargo de declaração. Seria para voltar a andar o processo suspenso? É isso? Não. Embargo de declaração é um tipo de processo de recurso que você entra contra a sentença ou contra a acordo quando há omissão. Mas não venha misturar embargo de declaração agora, não. Espere para estar lá em processo, senão vai complicar. Tá. Bom, vamos ver agora as causas que impedem, ou seja, quando impedem, nem começa a correr, as causas que interrompem, recomeça do zero, e as causas que suspendem, né? Que continua de onde parou.
causas interruptivas da prescrição. Então, na interrupção, inutiliza a prescrição que já iniciou, de modo que seu prazo recomeça a correr da data do ato que interrompeu ou do último ato do processo que a interrompeu. Então, a interrupção somente pode ocorrer uma vez, produz efeito no passado, inutilizando aquele prazo que já transcorreu, e produz efeito no futuro também, determinando o reinício da prescrição do zero, recontando-se o prazo prescricional como se nunca tivesse corrido. Na interrupção, o prazo começa do zero. Então, as causas de interrupção estão previstas no artigo 202 do Código de 2002. Tá? Então, quais são as causas que interrompem a prescrição? A gente vai ver aqui por cima, porque lá em processo vocês estudam prescrição, como eu disse, em todas as matérias. Estamos estudando prescrição aqui, que são a base geral, mas lá em processo civil também vão estudar prescrição, porque a prescrição é declarada no curso de um processo judicial. Então, primeiro, a primeira, que é a mais importante, que interrompe a prescrição, é o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Então, o despacho do juiz, que determina a citação do réu, interrompe aquela prescrição que vinha correndo. Certo? E, pelo processo civil, esse despacho retroage à data em que a ação foi distribuída, que foi protocolada. Então, Ana Raquel tem direito de crédito, tem 3 anos para entrar com a ação contra Thalita. Faltando um dia para prescrever a pretensão dela, ela protocola a ação lá no PJE. No momento que ela protocolou a ação, interrompeu a prescrição. Fictamente, porque diz que é só o juiz que ordena a citação, mas diz que retroage a data do protocolo. Então, na prática, o que é que interrompe a prescrição? Quando você dá a entrada na ação. No momento que você dá a entrada na ação, você deixou de ser inerte. Lembra que a prescrição é uma punição para o credor inerte, para o lesado inerte, para o lesado que foi alesado e não entrou com sua ação? Então, você, ao protocolar a ação, interrompeu a prescrição. Então, vai começar do zero o que chama de prescrição intercorrente, que está muito usada hoje em execução fiscal. Tá? Prescrição intercorrente é aquela no curso do processo. Você, na hora que deu entrada na ação, interrompeu a prescrição. E ela volta a correr o quê? Do zero. Ela vai ter 3 anos nesse processo para fazer Thalita pagar o seu débito, sob pena de haver o que chama de prescrição intercorrente. Vocês vão estudar lá em processo civil. 2. Por protesto nas condições do inciso antecedente e por protesto cambial também. Então, se você, tanto o protesto judicial quanto o cambial, a que você faz lá no cartório de protesto. Então, alguém tem uma duplicata, não cobra essa duplicata, mas chegando perto da prescrição, vai no cartório de protesto e protesta aquilo. Então, o protesto também interrompe a prescrição. 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou concurso de credores. Então, a Thalita devia e Thalita morreu. Se Thalita morreu, Ana Raquel não tem como entrar com ação contra Thalita, não é isso? Mas também não vai deixar que a pretensão dela prescreva. Então, ela vai apresentar o crédito dela lá no juízo do inventário. No momento que ela habilita o crédito, ela deixou de ser omissa, deixou de ser inerte e, portanto, interrompe a prescrição, que vai recomeçar do zero de novo. 5. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, se diz que isso é supérfluo, é claro que se constitui em mora, se protestou, se entrou com a ação, já está previsto nas outras. E, por último, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Um exemplo que se dá sempre é se pagou os juros vencidos,
se Thalita entra com um requerimento, manda uma petiçãozinha, manda um e-mail, manda um WhatsApp para a Ana Raquel, olha, eu sei que estou devendo, mas vamos fazer aqui um acordo, me dê mais um prazo X. Então, isso também interrompe a prescrição. Minutinho. Quem pode interromper? Qualquer interessado com interesse econômico-moral, efeito da interrupção, aproveita tão somente a quem promove, prejudicando aquele contra quem se processa. Causas impeditivas da prescrição. Então, diga, Daniel. Prescreveu, então. Caducou. Está mais para caducidade. Isso aqui, depois da sua idade, começa a esquecer as coisas, chama caducidade. Ou caduquice, como dizia Araruna. Bom, então, causas que impedem a prescrição. Aquelas é quem interrompe. A principal dela é você protocolar a ação. Você protocolou a ação, interrompeu a prescrição. É óbvio, começa do zero novamente. Agora, causas que impedem. Impeditivo, como o nome indica, são aquelas causas, aquelas circunstâncias que impedem que o próprio prazo de prescrição se inicie. Elas se fundam no status pessoal, familiar, individual da pessoa, tendo em vista razões de família, de confiança, de amizade, valores de ordem moral que impedem que a prescrição corra. Então, diz o artigo 197, o 198, inciso 1, o 199, incisos 1 e 2, e o 200. São causas que impedem, fazem com que a prescrição sequer se inicie. Primeiro, não corre a prescrição entre os cônjuges, estou eu e Moro dizendo cônjuge, entre os cônjuges, saiu? A garganta ruim de dizer cônjuge é de lascar. Então, entre os cônjuges, é difícil de dizer. Vocês mangam de Sérgio Moro que falou cônjuge, mas não é fácil, não. Entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal. Por que isso? Para preservar a harmonia familiar. Então, Daniel é casado com Milena. Só o exemplo, viu, Milena? Não desejo isso para você, não. Certo? É porque no meu vídeo estão aqui os dois juntinhos, então, dei o exemplo. Né? Só no exemplo. Ninguém merece casar com Daniel. Brincadeira também, viu, Daniel? Então, eles casam e moram. Como? Tá certo. Então, são casados e, como todo exemplo de Daniel que vive a guiar, a dirigir, muito mal. Então, Daniel, a guiar, quando estava a guiar, bateu no carro de Milena na garagem. Acabou com o carro de Milena. Em princípio, ela teria o prazo de quê? 3 anos para entrar com a ação de danos materiais, tá? Acabou com a HB20 de Milena, e Milena teria um prazo de 3 anos para entrar na justiça, cobrando a reparação daqueles danos materiais, como deu PT, um HB20 novinho em folha. Tá? Então, ela teria, em princípio, se não fosse casada com ele, 3 anos para entrar. Mas o que é que diz o artigo 197? Não corre a prescrição. Então, se não corre a prescrição, enquanto eles forem casados, tá? Milena pode entrar com a ação, porque não corre a pretensão. Aí vocês têm que pensar sempre prescrição ao inverso. Milena pode entrar com ação contra o marido? Pode e deve, para Daniel aprender a dirigir, deixar de ser cangueiro. É? Mas o que diz é que não corre a prescrição. Para quê? Para preservar a harmonia familiar, a harmonia do casal. Ela não ser obrigada a entrar com a ação, sob pena de prescrever a sua pretensão. Ela pode entrar? Pode. Apenas não corre a prescrição. Entre os cônjuges, na circunstância da sociedade conjugal. Aí,
como a Constituição equiparou a união estável ao casamento, na quarta jornada de direito civil do CJF, se aprovou um enunciado que diz: não corre a prescrição entre os companheiros na constância da união estável. O fundamento é o mesmo, preservar a união estável, que tem a mesma importância do casamento em nossa legislação. Então, não corre a prescrição. Milena pode entrar com a ação hoje? Pode. Daqui a 10 anos, eles continuam casados. Né? Daqui a 25 anos, boda de prata, continuam casados. Ela continua com a pretensão contra ele? Continua. No momento que Daniel fizer uma besteira, Milena descobrir, tá? que Daniel, na calada da noite, foi lá para o Priscilas Hall, né? Alguém já teve no tal de Priscilas Hall? Dizem que é bom. Então, Daniel foi na calada da noite para o Priscilas Hall, Milena descobriu, entra com ação de separação judicial. No momento que estão separados, o que é que acontece? Começa a correr o prazo de prescrição, né? Que estava impedido. Entendeu? O impedimento não começa a correr. Não estava correndo, começou a correr. Ela, depois da separação, tem um prazo de 3 anos para entrar com a ação para consertar o HB20 dela, que a essa altura já virou sucata depois desse tempo todo. Agora, esse artigo é terrível para o tal do moído, né? Milena vai passar o tempo casado. Daniel, você quebrou meu carro, você tem de consertar. Mas, Daniel, tem de repetir todo dia, você não consertou meu carro, não sei o quê. O moído, aí Daniel que vai ter de aguentar. Ele vai acabar consertando esse carro, mesmo não correndo a prescrição. Da mesma forma, o inciso 2 não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Mesma coisa. Se um filho, meu filho já tem mais de 18, como que ele não tivesse, entra aqui e quebra meu iPhone, eu posso entrar com ação contra meu filho para ele consertar meu iPhone. Meu filho menor. O celular e comprar outro celular, porque aí não vai dar certo, não. Poder pode. Né? Eu sei, eu estou brincando. Meu filho tem 15 anos, eu posso entrar com ação contra ele? Posso. Vamos supor que meu filho tenha ganho na loteria e seja milionário. Escondido, sem carteira, e bateu no meu candeeiro. Coisa. Voltou? Voltou. Voltou. Bom. Foi isso, Daniel. Com raiva de mim. Já era, professor. Ele ouviu que o senhor ia cobrar. Ele farrou até de manhã, tá dormindo, não é tão cedo. Ainda bem que a aula dele não precisa ser uma Tá certo, professor. Tem que aproveitar a vida enquanto é novo. Passageiro, ele está exagerando. Vamos voltar aqui. Então, entrar ação contra meu filho, posso. Né? Apenas eu não vou representá-lo. O juiz vai nomear um curador ali para representá-lo. Então, apenas não corre a prescrição. No momento em que ele completar 18 anos, começa a correr o prazo de prescrição. Depois da maioridade, o pai tem 3 anos para entrar com a ação contra o filho. Mesma forma, inciso 3, entre tutelados ou curatelados, os seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Mesmo fundamento do inciso anterior. 198. Também não corre a prescrição. Inciso 1, contra os incapazes de que trata o artigo 3º, que são os absolutamente incapazes, que hoje tem de ser no singular. Só existe hoje um absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos. Aquelas causas de doença mental e outras causas que impediam a manifestação da vontade, o discernimento, consciência mais vontade, não existe mais desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí vem a grande crítica ao Estatuto da Pessoa com
deficiência. Prejudicou as pessoas que, por doença ou falta de discernimento, ou algum distúrbio mental, não teriam o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. Então, hoje, do jeito que está aqui, o artigo 198, fazendo referência ao artigo 3º, que só tem um caput, não tem mais aqueles incisos ou parágrafos, então prejudicou aquelas pessoas com algum tipo de transtorno mental ou antiga incapacidade mental. Né? Por quê? Porque vai correr a prescrição. Então, se antigamente alguém batesse no carro de uma pessoa com deficiência ou doença mental, essa pessoa interditada, então essa pessoa incapaz, que hoje não é mais incapaz, teria o resto da vida para entrar com a ação pedindo a reparação daquele dano. Aí a doutrina se divide. Alguns sustentam que, mesmo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mesmo conjugando o 198.1 com o 3º, não corre a prescrição contra as pessoas com deficiência, no caso, deficiência de natureza psíquica. Por quê? Porque estaria íncito ao sistema a vedação de retrocesso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi para proteger a pessoa com deficiência e não para punir, tirando um direito que havia antes, aquele direito de não correr contra ela a prescrição. Na última, licença um minutinho. Na última jornada do direito civil, agora no mês passado, que eu participei, foram apresentadas umas 3 ou 4 propostas de enunciado. Bem-vindo, Lucas, apareceu, pintei o cabelo. Muito bem. Melhorar o direito à imagem. Né? Então, foram apresentadas várias propostas de enunciado no sentido de se manter a não fluência do prazo de prescrição às pessoas com deficiência psíquica, mas todos foram rejeitados. Então, se disse não. O legislador, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, fez uma opção consciente. Se a pessoa com deficiência deve ser capaz para tudo, deve ser capaz também para entrar em juízo e defender seus direitos. Tá? Sob pena de se causar o quê? Insegurança jurídica. Se alguém fizesse um contrato, por exemplo, com a pessoa com deficiência psíquica, essa pessoa, o credor teria o prazo, a pessoa com deficiência teria o prazo para entrar com a ação. Então, a pessoa que contratou com ela, como é que pode contratar e a prescrição não vai correr? Então, isso é um motivo de uma polêmica muito grande. Se, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é 2015, que internalizou no nosso direito a Convenção de Nova York, né, se a prescrição corre ou se não corre contra a pessoa com deficiência de natureza psíquica. Né? A gente já viu isso quando viu lá o ponto 3, né, as incapacidades, e agora estamos aqui revendo rapidamente, porque a literalidade hoje corre a prescrição contra a pessoa com deficiência psíquica, porque só há um tipo de incapacidade absoluta, que são os menores de 16 anos. Aí, quanto os menores de 16 anos, não corre a prescrição. No momento que a pessoa completa 16 anos, começa a correr o prazo, que estava impedido. Quem perguntou? Poderia, mas não fez. Poderia ter feito isso quando fez. Esse é um argumento contra. Né? Se ele podia ter feito e não fez, é porque a vontade do Estatuto da Pessoa com Deficiência é que a pessoa... Eu tenho de usar sempre, ficar repetitivo, usar a pessoa com deficiência, porque a gente não pode usar nem portador, nem deficiente, porque as pessoas não são deficientes. Elas têm uma deficiência. Elas não portam uma deficiência. Elas têm uma deficiência. Né? Então, foi uma opção consciente do legislador. O legislador quer que a pessoa com deficiência psíquica seja capaz para tudo. Se é capaz para casar,
se é capaz para contratar, se é capaz para alocar, se pode vender seus imóveis, pode vender seu patrimônio, pode também entrar com ação na justiça. Certo? Então, a maioria não foi esmagadora, tá? Os doutrinadores, professores de direito civil, estavam todos os grandes professores de direito civil, estava Pablo Stoso, mandei até foto para vocês com ele, estava Silvio de Salvo Venosa, estavam todos os grandes doutrinadores nacionais, e isso foi aprovado, quer dizer, os enunciados foram reprovados por unanimidade. Se é capaz para tudo, inclusive para se defender em juízo. 199, não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva. É óbvio, se a condição não se realizou, você não tem como entrar em juízo, e não estando vencido o prazo. Se não vencer o prazo, não corre a prescrição. Enquanto a Ana Raquel não chegar o dia 1º de julho, não corre prescrição contra a Thalita. Por quê? Porque não venceu o prazo ainda. É evidente. E artigo 200, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, se a ação decorre de um crime, né, a reparação civil por conta desse fato, que é ao mesmo tempo criminal e ilícito civil, enquanto não for apurado que realmente houve um crime, não começa a correr o prazo prescricional. Vamos agora para o último tipo de cálculo. Que horas são, meu Deus? Está chegando a aula de Civil 2. Deixa eu ver se dá para adiantar aqui alguma coisa. 8h25, professor. Hã? 8h25. Dá tempo ainda de adiantar. Então, causa suspensiva. Como disse, suspensiva é aquele que suspendeu o taxímetro e ele voltar a correr depois de superado o evento que causou a suspensão. Então, a causa suspensiva, as causas paralisam temporariamente o seu curso. Superado o fato suspensivo, a prescrição continua a correr, computado o tempo decorrido antes dele. Se deve à situação especial em que se encontra o titular e o sujeito passivo ou devido a circunstâncias objetivas. Essas causas de suspensão estão previstas no artigo 198, inciso 2 e 3, e no 199, inciso 3. Então, 198, inciso 2. Não corre, fica suspensa a prescrição contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Né? Então, fica suspensa a prescrição se a pessoa foi para o exterior, né, a serviço público, do governo federal, estadual ou municipal. Quem aqui quer ser diplomata? Quem quer fazer o Itamaraty? Ana Raquel tem cara de diplomata, né? Tem cara de embaixador, entendeu? Você é briguenta, né? Você é briguenta? Bom, então, Ana Raquel tem um prazo de 3 anos para cobrar de Thalita, tá, aqueles aluguéis. E Ana Raquel, diplomata, foi mandada para Kiev para negociar a paz com a Rússia. Então, Thalita fazia 1 ano que estava devendo, Ana Raquel deixou passar 1 ano de prescrição, sem entrar com a ação cobrando os aluguéis. Depois de 1 ano que Thalita devia, sem pagar, Ana Raquel é mandada para Kiev para negociar a paz. Olha, ela está com cara de braba, acho que ela não era muito de negociar a paz, não. Acho que era mais de dar porrada. Bom, é que eu estou lendo aqui, professor, o que a pessoa diplomata faz, porque eu não sei nem o que o diplomata faz. Não Acabei sabe? de descobrir aqui, não sei. Aí eu vim ver se eu tenho a capacidade de aguentar no trabalho assim. Porque eu gosto de trabalho dinâmico, eu não gosto de ficar parada. Você vai receber só o dinheiro e ficar na mordomia lá, como diplomata. Diplomata não para, é festa todo dia. Todo dia tem festa em embaixada, em consulado. O Brasil gasta uma fortuna nas embaixadas. Olha, um camelo aí do shake já seria ótimo. Na parte de festa você gostou, né? Não, eu não gosto de festa. Gosta, eu odeio festa. Não gosto. Então, ela vai para Kiev para negociar a paz. Né? Então, durante o período que ela estiver no exterior,
fica suspensa a prescrição. Ela passou 3 anos lá e não conseguiu negociar a paz lá entre a Ucrânia e a Rússia. Depois de 3 anos, ela volta. No momento que ela volta para o território nacional, ela tem quanto tempo ainda para entrar com a ação contra a Thalita? O que é que ela conseguiu atentar? Então, compartilhe com a gente. Compartilhe com a gente. Então, o exemplo na prova vai ser com a Raquel, não vai ser com a Milena no seu casamento. Tô com esses segredinhos aí na hora da aula. Nada, professor, uma piada interna entre eu e Daniel só. Piada Não, interna. Professor, pode ser a Ana Raquel mesmo, que na última prova foi chamada de interesseira. Eu abdico esse local. Tá certo. Então, Professor, Milena levou pro coração o negócio do senhor chamar ela de interesseira. Ela não gostou, professor. Gostou não, né? Tem 3 anos para entrar com ação dando moral contra mim. Então, Ana Raquel aí com a sua... Ainda bem que é piada interna, não é cu de fudre. Não rolou um cu de fudre entre vocês não, né? Bom, então... Cu de fudre. Francês. Não? Cu é C-O-U-P. É golpe. E fudre é raio. Golpe do raio em francês é uma metáfora para paixão. Né? Então, vocês tinham pensado o quê? Vocês tinham pensado o quê? Eu não sabia o que era, então eu estava esperando o senhor explicar o que era. Esse povo é maldoso, viu? Maldaram até o cu, que é golpe. Cu de fudre. É francês. Bom, voltando aqui. Eu estava falando de quê mesmo? Qual é a besteira que eu estava falando? Sim. Ana Raquel já vinha correndo prazo de prescrição, 1 ano sem cobrar de Thalita. Foi mandada em missão da União para negociar a paz lá em Kiev. Né? Voltou depois de 3 anos. Quanto tempo ela tem ainda para entrar com a ação contra a Thalita? 2 anos. Muito bem, em cima da bucha, seu Delgado. Então, o prazo fica suspenso, quer dizer, zerou não, suspendeu. Se tivesse zerado, ela teria os 3 anos inteiros. Né? Então, ela, no momento que ela volta, ela tem mais 2 anos, porque o prazo estava o quê? Suspenso. Né? Inciso 3. Contra os que se acharem se vindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Tá? Os que se acharem se vindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Claro que guerra em que o Brasil esteja envolvido. Os militares do Brasil não podem dizer que não está correndo a suspensão porque está tendo guerra na Ucrânia. Porque na história da humanidade, acho que nunca teve um dia sem ter guerra em algum lugar do mundo. Né? A da Síria vem há anos e ninguém nem fala mais na guerra na Síria, só se fala hoje na guerra da Ucrânia. Então, os que se acharem civis nas Forças Armadas em tempo de guerra. Tem diferença básica entre essa e o anterior. Né? Primeiro, o Código 16 falava os que se acharem se vindo na Armada e no Exército. Por que só falava em Armada e Exército? O que é Armada, Ana Raquel? O que é Armada? Meu áudio não abria. Professor, eu acho que a Armada é as forças que protegem o país, no caso, Exército, Marinha e... Não. Aí são Forças Armadas. Você na Armada, no singular. Seria O que é Armada? Não sei, acho que o senhor Jadilande sabe. Depois que a Ana Raquel deu, é que eu ia dar também. Mas eu acho que a Armada deve ser, nesse caso aqui, é o Exército, não? Não, ao contrário. Desse que o senhor falou? Armada é Marinha de Guerra. Falava em Armada e Exército. Armei essa para vocês, né? Peguei vocês. Foi a minha armada, a minha pegadinha. Então, Armada é Marinha de Guerra. Pegou e pegou decente. Armada é Marinha de Guerra. Certo? Que distingue da Marinha Mercante, que é aquela que transporta mercadoria nos navios. Se não está isso lá em direito comercial, a Marinha Mercante. Então, a Armada é Marinha de Guerra. Por que o Código de 16 falava em Armada e Exército? Em avião em 1916. Como? A aeronáutica tinha avião. Não tinha. Muito bem. Não existia Força Aérea em 1916. Ou
quando o código começou a ser escrito, no começo da década de 10 do século anterior. Por isso que falava em armada e em exército. Porque só existia aquelas duas forças. A aviação embrionária estava sendo montada ainda no seio do próprio exército pelo famoso brigadeiro Eduardo Gomes. Depois eu conto para vocês porque aquele docinho se chama brigadeiro, em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, patrono da Força Aérea Brasileira. Bom, então, e por que é que o Código de 2002 não disse os que se acharem se vindo na Armada, no Exército e na Aeronáutica? Porque, em tese, pode surgir outras forças armadas. Né? A tecnologia, daqui a pouco vai ter a Força Intergaláctica Brasileira. O Brasil vai mandar seus foguetes de guerra para guerrear contra os uranianos. Né? Contra Os Estados Unidos já criaram a armada. Galera. É isso que eu ia dizer agora. Nos Estados Unidos, o Brasil tem 3 forças armadas. A Armada, que é a Marinha de Guerra, a Aeronáutica, ou Força Aérea, e o Exército. Os Estados Unidos tinha 5. O Exército, US Army, a Marinha, os fuzileiros navais, que são os Mariners. No Brasil, os fuzileiros fazem parte da Marinha. Tinha a Guarda Costeira e a Força Aérea. Tá? Eram 5. No Brasil são 3, porque a Guarda Costeira e os fuzileiros navais fazem parte da Marinha no Brasil. Lá são separados. Aí, o presidente Trump, com aquela genialidade trumpiana, criou a Space Force. Então, nos Estados Unidos já há uma força espacial. Não é a série, não. É sério. Não é a série. Eu quando assisti, professor, eu tô falando aquele menino que fez Agente 86, eu pensei que fosse uma brincadeira. Que nunca os Estados Unidos, pelo menos na técnica atual, ia criar uma força espacial. É porque tem uma série com esse nome na Netflix. Eu assisti a série em janeiro. Quando eu assisti a série, eu pensei que fosse uma brincadeira. Mas não, era uma chacota com o presidente Trump, que criou a Força Espacial Americana. Eu vou dizer uma coisa aqui. E é uma série bem engraçada, uma sériezinha extra. É com aquele ator famoso que fez o Agente 86. É bem engraçado como é o nome dele. Então, e tem aquele Malkovich, eu adoro Malkovich, é um grande ator. Eu não sei o que é que Malkovich estava fazendo numa série insossa daquela. Eu acho um ator sensacional. Ele está ótimo no papel. Então, foi realmente criada, se tirou alguns oficiais da Força Aérea Americana, no lugar de estar pilotando o Air Force One, que leva o presidente, passaram a pilotar nave espacial de guerra. Então, isso foi um objeto de chacota, e a série da Netflix é uma chacota com a criação dessa força. E até uma curiosidade, a farda da Air Force de verdade é muito parecida com a farda da Força Aérea. Né? É uma farda azul também, com pequenos detalhes. Né? E um dos projetos, de verdade, é criar uma farda parecida com Star Wars. Aquela farda cheia de botão aqui e tal. E na série também é uma chacota, como se a primeira-dama estivesse mandando uns desenhos para a farda da Space Force. Mas isso aqui é somente curiosidade. Vamos voltar para a aula. Se fosse de Star Trek, eu até concordava. Pronto. Então, usou o termo Força Armada, porque nada impede que o Brasil também venha criar sua Força Intergaláctica. Tá? Então, qual a diferença do inciso 3 para o inciso 2? No inciso 2, é necessário que o servidor esteja ausente do país para suspender a prescrição. No inciso 3, basta que o país esteja em guerra, certo? Mesmo que o militar esteja aqui dentro do país. Então, se Thalita devia os aluguéis para o general de brigada, comandante do grupamento. E o comandante do grupamento não cobrou, o general não cobrou esses aluguéis. Passou um ano. O Brasil declara guerra à Argentina, né, que é o mais comum, o Brasil guerrear com a Argentina. Então, ou com o Paraguai. Então, será que o Paraguai tem alguma chance de ganhar a guerra? Acho que tem. Contra a Argentina, não sei. Contra o Chile, nulo. Né? Mas contra o Paraguai, o Brasil teria alguma chance. Então, o Brasil declara guerra ao Paraguai.
E essa guerra dura 2 anos. Terminou a guerra, o general nunca saiu do Brasil. Está aqui no grupamento, planejando as ações de construção de ferrovia lá no campo de batalha, de construção de ponte, e nunca saiu do Brasil. Esse general que nunca saiu do Brasil vai ter que prazo para entrar com ação contra Thalita? Dois anos depois de cessar a guerra, independentemente de ele ter saído do país ou não. Certo? Continuando os casos de suspensão. 199, inciso 3, pendendo... Professor, licença, é uma dúvida que eu tenho. Diga, João. Nesse caso da interrupção da prescrição, ela só acontece em caso de guerra declarada, aquela que o presidente vai lá e sanciona? Isso, o Congresso autoriza a guerra. Porque, pronto, o Brasil participou de várias missões de paz, né? Em ambientes de guerra conflagrados. Conta a suspensão aí com base no inciso 2. Então, o Brasil manda alguém para a Força de Paz no Haiti. Né? Hoje, acho que está com missão de paz a Marinha em algum lugar, que eu não me lembro onde é. Então, hoje a gente tem no Congo, no Haiti, no oeste da África e tem também no Chipre, em alguns cantos assim. Pronto. Então, esses militares que estão fora do país, não está correndo a prescrição contra eles com base no inciso 2, contra os ausentes do país em serviço público da União. E não com base no inciso 3, que necessitaria que o país estivesse em guerra declarada. Você é militar ou só gosta de história e geopolítica? Não, eu servi e já fui destacado para MONUSCO no Congo. Ah, foi? Deve ter sido uma experiência bem interessante. Por isso eu perguntei, porque teve alguns colegas que na época tinham um processo de serviço correndo, e aí o prazo de prescrição deles não foi pausado. Os processos continuaram andando e os advogados ficaram trabalhando ainda aqui, mesmo que de longe. Pois é, mas estava suspenso. Não é suspenso o processo, é suspenso o prazo de prescrição. É o prazo, eu entendo. Com a ação. Mas os processos correndo continuam correndo. Entendi. E você era de que arma? Eu era da infantaria do Exército Brasileiro. Infantaria. Eu, quando fui juiz federal em Petrolina, o 72º Batalhão foi para que país, meu Deus? 72º foi para o Haiti. Não, mas sétimo foi... eu fui juiz federal lá em 95. Você não era nem nascido. Foi aonde, meu Deus? Foi... Tinha um aninho. Pois é. E o comandante era o coronel Serrazes. Mas me esqueci de que país foi. Bom, então, João é um bom exemplo para dar, no caso concreto, na prova, quando ele foi para onde mesmo? Para o Congo, não? Congo. Muito bem. Qual era a sua patente? Eu era tenente, professor. Tenente, muito bem. Então, vamos voltar aqui. Então, inciso 199, pendendo ação de evicção, inciso 201, suspensa prescrição, impedimento... Bom, a Venosa faz uma observação muito interessante. Esses prazos que nós vimos aqui, como de impedimento, de suspensão e de interrupção, eles só podem ser a priori classificados como impedimento, suspensão ou interrupção. Dependendo do caso concreto, aquela mesma circunstância pode ser de impedimento ou de suspensão. João contou com a mão levantada ou esqueceu de tirar? Acho que esqueceu, professor. Pronto, tirei agora, professor, perdão. Ok. O que é que eu estava dizendo? Sim. Então, o mesmo prazo pode ser de impedimento ou de suspensão, por exemplo. Daniel, voltar no exemplo casado com... Agora, quando a Raquel, né, que eu soube que rolou um coup de foudre aqui em Piadas Internas, então Daniel é casado com Ana Raquel, então o prazo é de... Ele bateu no HB20 dela, o prazo é de impedimento. Quer dizer, a causa é de impedimento. Não começa a correr a prescrição, vai começar a correr no momento que eles se separarem. Que ela descobriu que ele foi para a balada lá no Priscilas Mall. Agora, se eles estão aqui na faculdade, tá? Aí começa... Vocês conhecem pessoalmente, não? O microfone.
Ana Raquel e Daniel Aguiar. João, o microfone está ligado, João. Não, professor. Eu moro em Macapá ainda, então não fui para João Pessoa, eu não conheci ninguém da sala ainda. Tá. Então, se pelo celular rolou esse Code Futuro, imagine quando você chegar aqui em agosto para as aulas. Vão começar a namorar. Quando chega na faculdade, ele bate no seu HB20, acabou com o seu HB20. Certo? Então, estão apenas namorando. Começa a correr o prazo. Você tem 3 anos para entrar com ação contra ele, cobrando o conserto do seu HB20. Depois de 1 ano, você se casa. Então, o prazo é de suspensão. Não é de impedimento, como a priori está lá dizendo que não corre a prescrição. Então, no momento que vocês se casam, fica suspenso. Passam 2 anos casados, tá? E separam. Então, volta a correr a prescrição por mais 2 anos. Então, o casamento, em princípio, caso de impedimento, não corre entre os cônjuges, pode ser de suspensão. Se o casamento é posterior ao ato, a violação do direito, se é posterior à accionata. Estão entendendo? Bom. Então, Eu vou cobrar da mulher um carro que ela acabou meu com um bocado de tempo. Vou cobrar o carro. Então, pode entrar com ação. Agora, não está correndo a prescrição. Você tem o tempo todo, você tem para entrar com ação contra essa mulher. Se fosse o contrário, você estava ouvindo moído todo dia. Ajeite meu carro, ajeite meu carro. Bom, então, prescrição aquisitiva e extintiva, que é muito rápido. Desde o direito, já ouvi falar em prescrição aquisitiva, é sinônimo de uso capião. Quando você vai fazer uma petição inicial de uso capião, você não está repetindo porque é uso capio, porque é uso capieno, você usa porque é prescrição aquisitiva, que seria a prescrição faz você perder a pretensão. A aquisitiva é que você adquire a propriedade, por isso que se chamava prescrição aquisitiva. Então, no direito romano, a prescrição tem um caráter geral, né? Aí o direito medieval, com base no direito francês, começou a fazer uma teoria conjunta da prescrição aquisitiva e extintiva, né? Como se a aquisição do direito fosse oposto à extinção do direito. Só que isso tem uma falha. Por quê? A prescrição uso capião, você adquire o que? O próprio direito pelo decurso do tempo. Na prescrição extintiva, na prescrição normal, vocês perdem direito? Não. Você perde o quê? A pretensão ou ação material. Por isso que essa teoria, doutrinariamente, não se sustenta. Prescrição é prescrição, uso capião é uso capião. Não dá para fazer uma teoria conjunta dos dois, como se tentou fazer, né? O que é importante nos dois? O decurso do tempo. Só que um faz adquirir o direito, a propriedade, e o outro não faz extinguir direito. Daí que não é possível você fazer uma doutrina única para prescrição aquisitiva e prescrição extintiva. Está aqui somente a título de exemplo para que vocês saibam, quando ouvir falar em prescrição aquisitiva, não tem nada a ver com prescrição. Prescrição aquisitiva é uso capião, a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo. Renúncia da prescrição. Professor, já vai dar 8h50. O senhor não tem aula daqui a pouco de Civil 2? Sim. Aí o senhor quer descansar, não? É porque eu lembrei que o senhor sempre geralmente dava 10 minutos para o senhor descansar entre uma aula e outra. É para descansar a garganta. Mas meu tema predileto em direito civil é prescrição, eu me empolgo, né? Então, mas vamos aqui só para a gente ficar na aula que vem. Tá, vamos parar por aqui. Tá. Eu preciso descansar a goela também. A gente termina a prescrição em decadência segunda-feira, faz a prova na sexta, no feriadão de Corpus Christi. Você tem todo dia, é dia 17, eu acho, a sexta, né? Tem toda a quinta-feira de Corpus Christi, vão para a procissão, rezam e estudam. Vão rezando e estudando, que Deus protege, né? Então, na sexta-feira, a gente faz a prova e na segunda subsequente, na semana do São João, a gente faz a reposição das duas, de Civil 1, ou do primeiro estágio e do segundo, para quem não fizer. Mas tentem fazer na sexta-feira, porque eu faço maldade na reposição, tá? Então vamos fazer a prova mesmo, para não serem vítimas da minha maldade e pelvelcidade. Eu sou pelvelso.
E aí, a outra opção de fazer a reposição é no dia 24, mas dia de São João, ninguém merece, né? Acordar às 7 horas da manhã, de ressaca, com a garganta ruim da fogueira, com a garganta ruim do gelo do uísque, da cerveja, para fazer prova. Então, a gente faz dia 17 a prova e acho que é dia 20. Próxima sexta, prova. Segunda seguinte, a semana do São João. Na segunda da semana do São João, as 2 reposições. Certo? Eu vou estar na fazenda tomando muito uísque, dançando muito forró no dia 23. Diga, Daniel. Ah, 2h30. 2h30. Vamos lá. A gente não vai ter uma aula depois, não, professor. Vai ser só assim. Só eu que estou dando aula agora? Olha, o homem quer tirar 10, Hoje só vai tirar 10. O seu vai ser a última. Tá. Quer dizer que eu que sou o Caxias, né? Que vou até o último dia. Tá bom. Principalmente desse ponto que eu gosto. Por mim, dá umas 4 aulas. Tá ok. Então, não dá tempo. João de Souza. Vai cair a questão João de Souza. Tá. Ou então Daniel, casado com a Ana Raquel. Vamos ver como é que vai ser. Professor, Tá bom. Então, bom final de semana. uma dúvida com o senhor, mas é uma pergunta bem